Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando, você vai acompanhando aí o grid de largada, você está vendo a segunda página do grid de largada, eu vou repetir. Schumacher e Sato na primeira fila, Trulli e Raikkonen na segunda, Jenson Button e Alonso na terceira, Barrichello e Montoya na quarta, Schumacher e Panis na quinta, depois você vai lá com Cristiano da Mata e Klein, Heidfeld e Weber, Pantano e Felipe Massa, Baumgartner. Esses outros três, Fisichella, Bruni e Coulthard, não tiveram tempo. O Coulthard e o Fisichella não tiveram tempo, perdão, o Bruni chegou a ter tempo, mas perderia 10 posições. Tiveram punições, o Baumgartner, o Bruni e o Trulli. E o Coulthard desistiu, porque ele parou na pista no treino de pré-classificação. Depois de fazer a sua marca, não conseguiu trazer o seu carro de volta. Teria que entrar com o carro reserva. Entrando com o carro reserva, ficaria configurada a troca de motores, ele perderia 10 posições. Então, por que ele não tentou ser quinto e largar em 15º ao invés de largar em 20º? Mas se ele tivesse ido para a pista com o carro reserva, ele teria que correr com o carro reserva, porque ficaria lá no parque fechado durante a noite toda. Então ele preferiu ficar com o seu carro titular, trocou o motor do carro titular e larga da última posição. Schumacher na pole position, o Sato, a grande surpresa do treino ao lado dele, o Trulli, você está vendo aí o Trulli largando na terceira posição na segunda fila. Todo mundo sabe, está vendo a temperatura 21 graus, 37 graus, a temperatura da pista, umidade 32%, aí Bernie Eccleston deixando o grid. Todo mundo sabe que os carros da Renault têm o melhor sistema para a largada, o melhor controle de tração que favorece a largada. Pode ser até que o Trulli pule da terceira para a primeira posição. Já aconteceu isso há 2 corridas atrás. E vamos ficar de olho no Sato, pela primeira vez largando na primeira fila. E Kimi Raikkonen tentando fazer renascer a McLaren ali na quarta posição. Rubinho sétimo, Cristiano da Mata 11º, Felipe Massa 16º, Reginaldo Leme. Caminho aberto para mais uma vitória do Schumacher. Será que dá para o Rubinho? Na teoria o Schumacher vai fazer 3 paradas e o Rubinho 2. Será que essa parada que ele não vai fazer vai permitir ele se recuperar vindo lá de trás da quarta fila? Bom dia. Bom dia, amigo da Globo. Como disse o Rubinho, largar em sétimo não é bom. Aliás, é a sua pior posição de largada no ano, igualzinho de Monte Carlo, também largou em sétimo. Claro que lá, pior ainda, né? Mas largar em sétimo não é bom. De qualquer forma, tem essa possibilidade, que se ele... A gente sabe que muita gente cometeu erro na volta rápida. O Trulli, o Button, o Ralf, os principais rivais do Schumacher, tanto que o Schumacher acabou conseguindo uma das poles mais fáceis da carreira dele, com uma vantagem de quase 7 décimos em relação ao Sato. Agora, o Rubinho, como ele não cometeu o erro que a gente tivesse visto, que ninguém viu, que a imagem tenha mostrado, mas nas suas 3 parciais ele foi mais lento que os carros mais rápidos e mais lento na mesma proporção, então fica claro que ele estava mesmo mais pesado, e como ele admite agora, não diz quanto, mas diz que tem mais gasolina que o Schumacher, você acabou de falar isso do Bassan, e a gente tem que esperar que dê certo a estratégia dele, que a equipe trabalhe bem nos boxes. O tempo perdido nas trocas é pequeno, por isso todo mundo vai para 3. Todos os principais carros devem ir para 3, inclusive o Schumacher, as Williams também, o McLaren, com exceção do Coulthard, que vai largar lá atrás, claro que botou gasolina até a boca do tanque para fazer menos paradas, e o Rubinho deve fazer 2. O Sato na primeira fila com o Schumacher é um fato extraordinário, foi uma grande surpresa. Agora vamos ver se ele joga tudo na largada. Como é que ele larga estando na primeira fila? Ninguém sabe. O Trulli a gente sabe, tem aquele excepcional software de largada da Renault, que deve pular na frente, quer dizer, e o Schumacher precisa pular na frente nessa pista, e tem ainda o histórico de acidentes, de confusão naquela primeira curva. Vamos ver o que dá. É uma curva muito fechada. Primeira perna dela para a direita, bem fechada no final da reta. Aí você vê a torcida completamente lotado. O circuito aqui no Nürburgring não seria diferente. Os alemães agitaram a noite inteira em torno do circuito. Essa grande euforia da torcida alemã, claro, com o Schumacher. Esse impagável Schumacher, excepcional piloto. Vem pulverizando todos os recordes, faltando ainda apenas o de pole positions. Aí Senna tem 65 pole positions na carreira, e esta é a pole de número 60, é a 60ª pole position do Schumacher. Ele está, portanto, a 5 pole positions do último recorde que lhe falta atingir. Esta absolutamente fantástica carreira de Schumacher. Aí vem eles,
para buscar a posição definitiva no grid de largada. Vamos para a largada do Grande Prêmio da Europa. Serão 60 voltas, 5.148 metros em cada uma delas. Vamos ficar de olho na fila da esquerda, na fila do lado de fora, da parte limpa da pista. Veja aí, está mais emborrachada. O Montoya vai trazendo o carro para a parte de dentro. O Montoya que vai largar na 8ª posição, larga ao lado do Rubinho. Aí você vai vendo o Fisichella chegando por ali. O Jean Todt fica colado no monitor. Todo mundo de olho no monitor. Schumacher por fora, Sato por dentro, Trulli por fora, Raikkonen por dentro. Jason Button por fora, Alonso por dentro, Barrichello por fora, Montoya por dentro. Aí a luz vermelha. Vamos para a largada, sobe o giro dos motores. Cresce a expectativa, largada para o Grande Prêmio da Europa. Apagadas as luzes, Schumacher, olha o Trulli forçando, O Rubinho largou bem, hein? Tentou botar o campo, olha o Trulli, amigo. Já deixou o Sato para trás. Só não conseguiu passar o Schumacher. Olha o Sato voltando, vai ter toque. Schumacher, Sato, Mika Hakkinen, sobrou pro Trulli, perna de dentro, fechou o Sato e bateram aqui atrás. Olha o Felipe Massa passando, Ralf Schumacher fica com o Cristiano da Mata, hein? Ficou com o Cristiano da Mata. Mais valente esse Sato, amigo. Ele agora acabou errando, saiu da pista e perdeu. Olha o Rubinho. Já na 5ª posição, ele que largou em 7º. Segundo, terceiro, 4, Rubinho, 5º. O Sato deu a saída de pista. Você vai no carro do Montoya. Schumacher escapa na frente. Veja que a 2ª posição é do Mika Hakkinen. Olha o Ralf. A vida não tá boa pro Ralf, não. Travou. Amigo, o Montoya tocou no Ralf. O Ralf vinha atropelando o Montoya. Largava uma posição atrás, sobrou pro Cristiano da Mata, fica fora o Cristiano da Mata. Olha, o Rubinho deu 2 posições, porque o Sato defendeu a posição. Olha, bandeira amarela no setor lá, no final da reta. O Sato defendeu a posição e depois, 2 curvas depois, ele deu uma escapada. Perdeu a posição pro Hakkinen, perdeu a posição pro Alonso, que o Trulli foi lá para trás, amigo. Se enroscou ali. Olha o bico do Montoya. O Montoya perdeu o bico, está pendurado ali na frente o bico do Montoya. Você tá vendo, ó? Passei o bico, ele está pendurado ali na frente. Ele vem pro box. Primeira volta completada, Schumacher é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Alonso pulou para a 3ª posição, Sato é o 4º, Barrichello é o 5º. Trabalhei no carro do Montoya. O 6º é Jason Button, o 7º é Trulli, o 8º é Panis, o 9º é Coulthard. Como é que ele foi parar lá? Como é que ele foi parar nessa 9ª posição? O Kli é o 10º. Felipe Massa ficou para a 18ª posição porque ele evitou o acidente ali. Conseguiu escapar do acidente, mas perdeu posições. Você viu o Montoya voltando de bico novo. E o Schumacher vai abrindo. E aí o que sobrou do carro do Ralf? Sobrou pro Ralf no toque do Montoya. E aí vai tentando recuperar o tempo perdido na parada no box. O Juan Pablo Montoya. As 2 Ferraris, Reginaldo, se deram muito bem na largada. O Schumacher escapou na frente e o Rubinho ganhou 2 posições. Ele está mais pesado, com uma parada a menos. Vai aparecer ali, ó. Aparece em 5º lugar, tá vendo? Logo atrás dele o Jason Button. E atrás do Jason Button vai aparecer o Trulli, que foi parar lá atrás, na confusão da largada. O que o Schumacher fez bem foi se defender do Trulli, fechando totalmente a tomada da primeira curva, porque o Trulli, ele viu que o Trulli veio bem, como sempre. A primeira saída, o start do Trulli é muito bom. Mas o Rubinho teve uma largada excepcional mesmo, ganhou 2 posições e foi no momento, ele foi decisivo, soube exatamente o momento de atacar para ganhar essas posições. Tá bem ele. Agora, o Sato tá bem, o Button tá atrás do Rubinho, ele vem bem também. Mas é uma corrida que tá fora o Schumacher, que se manteve na ponta e tá 4 segundos à frente. Tem briga por ali e briga pesada. E vamos ver se vai renascer a McLaren realmente. O Raikkonen está na 2ª posição e o Coulthard, no momento do acidente, do toque do Montoya no Ralf Schumacher, que acabou tirando também o Cristiano da Mata, no momento do toque, os carros ali buscam espaço. Olha o Trulli, veja o Trulli como vem, colado no Schumacher. Olha o Alonso como veio atrás do Raikkonen, para se dar bem lá. Aí que foi a defesa do Schumacher. Olha, você vai ver que o Trulli vem por ali, o Sato ataca, o Alonso vem por fora, o Rubinho tenta ganhar posições, o Trulli foi lá fora e seguiu na posição ali.
O problema é depois. Aí é o momento em que o Montoya trava, quase bate no Rubinho, quebra a suspensão dianteira direita do Ralph. O Montoya espalhou todo mundo. Esse ângulo vai ser bom, porque olha só, quem vem atrás, olha o Cristiano, ele tentou o caminho. Olha o Felipe Massa segurando por ali. E o Culta malandro jogou por dentro e passou 8 carros de uma vez. Schumacher já completou a volta, virou 1:29.7. O Raikkonen, segundo colocado, virando 1:32. Alonso 31, Sato 1:31.7, Barrichello 1:31.4. O Raikkonen faz outra corrida. O Raikkonen está dando uma mão enorme para o Schumacher, porque ele está segurando o grupo, virando nessa casa aí de 32, os outros virando 31.7, 31.7, 31.4. E o Schumacher 29.7, quer dizer, aquela diferença que a gente falou de 4 já foi para 6.3. O Rubinho deixou claro que o Schumacher está leve, né? Ou pelo menos bem mais leve do que ele. Galvão, olha o Fisichella como ficou, olha o Felipe Massa por onde foi, amigo. Você vê que ele foi lá por fora, passando por dentro, passando todo mundo. Você viu que ele foi passando todo mundo por ali e depois ficou travado no momento do acidente, que é a 16ª posição. Quando o Massano está com o Cristiano da Mata aí, Massano? Isso, está aqui do meu lado. Cristiano, essa curva sempre conturbada acabou sobrando para você, né? Parece que o Ralph, né, que começou a causar tudo, devia ter ficado mais esperto com ele, né? Não é a primeira vez que ele erra em uma ocasião dessas. Não acho que até agora, de todas as corridas, ele errou em todas. Não foi nenhuma surpresa. O Montoya também deu uma espalhadinha ali. Mas eu acho que quem começou tudo foi o Ralph. Deu pra fazer alguma... Aí o Cristiano da Mata, a fama do Ralph não tá boa, não. A coisa tá ruim pro Ralph, todos os pilotos estão contra ele. Hoje tudo que ele fizer é culpa dele. Tudo que acontecer é culpa dele. Mas ali o Montoya, se vê que o Montoya trava os pneus, não dá pra gente ver na câmera on-board do carro do Montoya qual é o procedimento do Ralph à esquerda dele. O Ralph largava em 7º. Perdão, o Montoya largava em 8º e o Ralph em 9º. Logo atrás dele na parte de dentro da pista. Mas se o Montoya não tivesse que tirar, ele estava atrás do Rubinho. Se ele não tivesse que tirar o carro, ou seja, errou o ponto de freada, porque senão ele ia bater no Rubinho. Se ele não tivesse que tirar o carro, não aconteceria nada disso. Então, se alguém, ao meu ver, assim, foi mais culpado, foi o Montoya. A gente fica difícil ver na câmera on-board o procedimento do Ralph. Mas a reclamação do Montoya é muito violenta na hora. Quer dizer, se o Ralph veio em cima dele, se ele freou por causa do Ralph. Mas, como você disse hoje, tudo que acontecia é culpa do Ralph. Sobrou para o Cristiano, que vinha por fora direitinho. Ele vinha contornando por fora. E o carro do Ralph foi pegá-lo praticamente já fora da pista. E lembrando que fala-se muito de Ralph na Toyota, né? O comentário é grande, diz que existe a proposta, mas na verdade a proposta não existe, existe a intenção. E eles estão esperando o Ralph baixar o preço, porque o Ralph vai ficar sem emprego, né? Já é certo que ele não fica na Williams. Completadas 4 das 60 voltas, a volta do Schumacher, 1:29.742. Já é recorde absoluto da pista, porque o recorde da pista era 1:32.226 do próprio Schumacher. Ele já detonou. Só que os outros, ele volta a fazer volta mais rápido, 1:29.694. Os outros ainda estão dentro da outra corrida, aquela lá que o Schumacher fez recorde de 1:32.226. Quer ver? O Raikkonen agora fez 1:32.247, não teria batido o recorde. Nem o Alonso, que fez 1:32.375. Nem o Sato, 1:32.282. O Rubinho teria batido o recorde com 31.9. Aí de novo a largada, ó. E o Charlie White observando o comportamento de cada piloto, depois ele vai analisar também pelas imagens que ele tem gravado. Olha lá, o Button estava de um lado e o Ralph do outro. Você vai no carro do Montoya de novo? O Ralph vai aparecer à esquerda dele ali. Olha, ele vai. Ó, o Ralph ali. O Panis estava passando. Mas continuo achando que a culpa maior é do Montoya. Acho que ele forçou demais ali atrás do Rubinho. Ali todo mundo busca se encaixar. Você viu como é que o Sato foi para cima do Trulli, como é que o Trulli voltou para cima dele, o Raikkonen firmou a posição ali.
Aí você está vendo o Alonso em terceiro, que se deu muito bem na escapadinha, logo depois da curva do fim da reta, da primeira curva, na terceira curva do circuito, deu uma escapadinha o Sato, o Trulli foi com ele e o Alonso se aproveitou. Então aí está a classificação. Está super disputado esse grupo, porque o Raikkonen segura todo mundo, virando 32-2. 32-228 ele, 32-250 o Alonso, 32-226 o Sato, 32-093 o Rubinho, 31-988 o Button. E eles todos separados por 0,5, 0,5, 0,7 segundos. Ele vai segurando e o Rubinho vai se dando bem na quinta posição. Ele não consegue partir para o ataque em cima do Sato, que é o quarto colocado, mas ganhou 2 posições para quem está mais pesado. Quem deve estar muito pesado realmente é o Felipe Massa. O Felipe Massa vem ali andando na casa de 1,33,6, ganhou uma posição em cima do Bruni agora, fez a ultrapassagem em cima do Bruni. Está atrás do companheiro dele, o Fisichella. Veja o que aquele acidente provocou. Na largada, o Fisichella ficou praticamente parado. O Felipe Massa botou 2 rodas para fora da linha branca, passou pelo Fisichella, passou os 3 carros. Depois ele teve praticamente estacionar para não bater, o Fisichella achou o caminho e está na frente dele. Quem se deu melhor com a batida foi o Coulthard, que saiu da 20ª posição e é o 9º colocado. E o Raikkonen vai ali segurando o grupo. Está bem na corrida o Coulthard, porque com o carro pesado como está, em 9º, ele vai fazer menos paradas. E muito bem o Rubinho na parada, né? E aí não sei se o carro do Kimi Raikkonen também não está um pouco mais pesado. A McLaren gosta de sair com o carro mais pesado e fazer uma parada menos. Veja que o Alonso tem muito mais ação atrás dele. Porque essa curva é complicada mesmo depois da largada, amigo. Olha só, ela é quase virando para trás, ao contrário. Schumacher já abriu 17 segundos para o Raikkonen. Ele sumiu. Ele faz uma corrida andando sempre na casa de 1,29. E o Raikkonen segura o grupo ali. Ninguém consegue ultrapassar. Tem uma corrida para o Schumacher e outra para o resto. Só nessa volta, Galvão, 1,29,468 para o Schumacher, 1,32,446 para o Raikkonen, que lidera esse grupo. 3 segundos. 3 segundos exatos numa volta. Nós tivemos 7 voltas, ele abriu 17 segundos. Ou seja, já botou a corrida no bolso. Se não tiver nenhum problema o Schumacher, ele já botou a corrida no bolso. Galvão, Diga, Maçã. o Ralf Schumacher aqui no box da Williams chegou e deu a versão dele para o acidente. Disse que foi realmente o Juan Pablo Montoya que freou mais tarde, acabou espalhando um pouco na curva, mas ele não criticou o companheiro de equipe, disse que foi um acidente normal de corrida. Olha o Schumacher. Schumacher já vai na volta de número 8, ele está muito mais leve. O Rubinho, por isso a pole position dele também, com quase 7 décimos, mais de 6 décimos de vantagem para o Sato. Olha o Schumacher voltando, olha. Ele voltando e essa câmera Sport Cam é uma câmera num trilho. Você está vendo ali acima da grade, tem um trilho, a câmera ela chega até 140. Olha só o Schumacher voltando ali, ó. Raikkonen, Trulli, Sato, Rubinho, Button, Trulli. Ele voltou atrás do Trulli. Você vê, era tanta diferença que ele tinha, que ele voltou imediatamente atrás daquele grupo que, digamos que é o grupo do segundo lugar, né? Que é liderado pelo Raikkonen, com Alonso, Sato, Rubinho, o Button e o Trulli. Ele voltou imediatamente atrás em 7º. A McLaren volta a andar na frente depois de muito tempo. Lidera a corrida Kimi Raikkonen. Alonso é o segundo, Sato é o terceiro, Barrichello é o quarto, Jason Button é o quinto, o Trulli é o sexto. O 7º é Schumacher, o 8º é Paris, o 9º é Coulthard, o 10º é Christian Klier. Cristiano da Mata está fora, foi tocado pelo Ralf Schumacher no acidente logo depois da largada. Felipe Massa tem a 15ª posição e promete fazer pelo menos uma perna bem longa. E olha a McLaren já se preparando aí. A McLaren está se preparando, por enquanto só a McLaren, eu fico de olho aqui, a Williams vem vindo lentamente. A Williams vem se movimentando lentamente no box, mas a McLaren está pronta. Restando 52 das 60 voltas. Pronta também a Renault. Isso explica o bom rendimento do Raikkonen nesse início de corrida, né? O carro leve também, né? Veja lá. Raikkonen já vai entrando. A verdade é que com essa história de você ter que determinar o combustível antes da corrida, você viu que o Raikkonen foi entrando e o Trulli também. Olha o Trulli passando ali. O Raikkonen está lá e o Trulli vem chegando.
Vamos ver que horas que o Raikkonen volta. O Raikkonen ainda está por lá, já vai voltando. Já vai voltando o Raikkonen. E o Trulli está aí. Raikkonen 7.6 de combustível, Trulli 7.4, a velocidade é de 100 km no box. Aí eles vão voltando. Então os carros hoje estão com os tanques muito pequenos. Veja como ele está voltando atrás de Fisichella. O menor de todos os tanques é o da Ferrari. Eles vão se ajeitando, buscando soluções aerodinâmicas a partir do regulamento. Olha a espalhada que deu aí. O Coulthard deu uma vazada ali na chicane, mas isso ele não é punido porque ele não teve vantagem nenhuma, não fez nenhuma ultrapassagem, não vai ter tempo melhor na volta em função disso. Então aí não há punição. Você vê que a Toyota está pronta lá embaixo esperando o Olivier Panis, que é o único piloto da casa na prova, porque o Cristiano da Mata foi tocado e ficou fora logo na primeira curva. Globo, a gente se vê por aqui. Sim, viver sem fronteiras. Agora quem vai pro boxe é Alonso. Ele que vinha na ponta depois da parada do Kimi Raikkonen. Sato vai pra ponta. Takuma Sato é o líder da prova, Barrichello é o segundo. Olha só. Olha só o Raikkonen. O desespero do Raikkonen. Outra vez o motor Mercedes deixa o Raikkonen na mão. Já vem virando rotina. Você tá vendo o Alonso no box, tá vendo o Panis que vai chegar pra troca. O Alonso vem voltando. A câmera funciona bacana, mas a imagem é meio digitalizada. A qualidade, o movimento da câmera é legal, mas a qualidade da imagem é muito esquisita. Essa câmera que acompanha os carros no box. Que a TV alemã apresentou até oficialmente como a grande novidade da transmissão. É bacana, interessante, mas a qualidade é esquisita. E o Raikkonen mais... Olha o momento que estourou o motor. Mas estoura com vontade, amigo. Estoura com apetite mesmo. Estoura... Se é pra estourar, vamos estourar de vez. E você vê ali como ele vai jogando óleo na pista. Vai voltando no carro. Imagina o desânimo de uma temporada jogada fora. No momento em que a McLaren prometia renascer nessa corrida. Sato é o primeiro. E não parou. Estamos na volta do número 11. Barrichello é o segundo. Jenson Button é o terceiro. Alonso é o quarto, esse já parou. Schumacher é o quinto, também parou. Panis é o sexto, também parou. O Coulthard já é sétimo, não parou. Felipe Massa vem na 14ª posição e não parou. Agora o Jenson Button foi pro box. Então o Schumacher vai para a 3ª posição. Essa é a câmera que acompanha os carros ali. Corre em cima do trilho, chega até 140 km por hora. Vai de 0 a 100 km em 2 segundos e meio. E não tem controle de tração. E não tem ninguém segurando o volante. A troca mais rápida da corrida até agora é essa do Button 6.0. Quer dizer que botou pouco combustível. Essa curva é complicada, amigo. Essa curva é complicada. Você via como eu vinha voltando ali o Jenson Button. E Takuma Sato é o líder da prova. Segue na ponta. Barrichello é o segundo, Schumacher é o terceiro. Felipe Massa é o 13º. Ele vai demorar para parar, vem tentando se recuperar. Quer dizer, o Rubinho se deu bem em relação aos outros. Em relação ao Schumacher, ele ficou muito longe. Mas, para fazer uma parada a menos, vamos esperar. Nesse momento, o Sato está virando um 30.0. O Rubinho um 30.9. O Schumacher virou um 31.5. Agora, de todos os pitstops até agora, do Schumacher, do Raikkonen, o Trulli, o Alonso, o Panis e o Button, o Schumacher foi quem pôs mais gasolina, né, com 8.3. Tanto que ele continua atrás do Rubinho, que foi onde ele voltou, continua atrás do Rubinho sem conseguir passar. Está 2.2 atrás do Rubinho. E o Rubinho agora é líder. Rubinho é líder da prova porque o Sato veio pro boxe. Curtiu a liderança ali o Takuma Sato. Vem ele pro boxe. E o Rubinho pula pra ponta. Vamos ficar de olho aqui. Em que posição vai voltar o Takuma Sato? Vem ele voltando ali. Olha, o Button botou 6 de combustível. O Sato botou 6.4. Eles botaram pouco combustível. Ele voltou na frente de David Coulthard. O Coulthard era o 4º colocado. Ele voltou na frente do Coulthard.
O Coulthard vai estar renascendo na corrida. Aí você está vendo o Rubinho e atrás dele o Schumacher. Bem atrás, né? O Schumacher já com uma parada, o Rubinho sem nenhuma parada. Olha, as duas Ferraris na ponta. O Rubinho está virando mais rápido que o Schumacher em todas. Vamos esperar agora a próxima volta. Nessa o Rubinho virou um 30.4, o Schumacher virou um 30.8. Isso aí é repetição. Olha só o desespero do Raikkonen, quando ele levou as mãos ali ao capacete. O Pantano estava nos boxes, saiu e o Bruni foi para os boxes. Muita gente ainda não parou. E aí o Rubinho na liderança e o Schumacher em segundo. As duas Ferraris na frente, com opções de corrida completamente diferentes. O Schumacher saiu com pouco combustível, já fez uma parada. O Rubinho saiu com muito mais combustível e ainda não parou. Por isso o Schumacher fez a pole e o Rubinho largou em sétimo. O Rubinho vira 1.30.2, o Schumacher 1.30.6. Já 3 voltas que o Rubinho é mais rápido que o Schumacher. Porque vai terminando o combustível do Rubinho e o Schumacher botou combustível agora. O Schumacher botou bastante. Vai fazer uma perna longa agora. Quanto tempo ele ficou parado? 8.3. Botou bastante combustível assim. O Coulthard é o quarto colocado. Barrichello é o primeiro, Schumacher é o segundo, Sato é o terceiro, Coulthard é o quarto, Jason Button é o quinto, Klein é o sexto, Heidfeld é o sétimo, Alonso o oitavo, Mark Webber é o nono, Fisichella é o décimo, Felipe Massa já vem na 12ª posição. Vamos pela volta de número 14. Um total de 60 voltas no Grande Prêmio da Europa. Começou animado o Grande Prêmio da Europa. Quem vem voando agora é o Sato ali. Ele fez a primeira melhor parcial da prova até aqui. As duas Renaults juntinhas ali, ó. Juntinhas ali as duas Renaults. Alonso e Trulli. Vamos ver a volta do Sato. Pode bater o recorde da pista aí o Sato. Olha como o Alonso errou. Olha como o Alonso errou. Onde ele foi o Alonso? Por isso é que o Trulli colou nele. O Trulli estava 3 posições atrás do Alonso. O Trulli vem, sem dúvida alguma, se transformando num piloto mais competente do que o Alonso. O Alonso era a grande sensação no ano passado, mas o Trulli é mais competente. Vem fazendo a temporada mais competente, por isso tem 10 pontos a mais, ganhou a corrida em Mônaco. Galvão. E o Alonso tem errado muito. Sato vira 30.0, Rubinho vira 30.1, Schumacher 30.6. O Rubinho tinha 1 segundo e 8 de vantagem para o Schumacher, já está com 3 segundos e meio. Pedro Bassan, enquanto nós estamos vendo aí o Heidfeld entrando nos boxes. Só completando a informação sobre o Trulli, ele está sem voz nesse fim de semana. Deu tanta entrevista depois que ganhou a corrida em Mônaco, acabou tendo uma inflamação nas cordas vocais. Isso quer dizer que ele não pode se comunicar com a equipe pelo rádio, dentro do carro. Só pela plaquinha, a conversa da equipe com ele. Esquisito, hein? Barrichello é o líder, Schumacher é o segundo. Sato é o terceiro, Coulthard é o quarto. Jason Button é o quinto, Klein é o sexto. Mark Webber é o sétimo, Fisichella é o oitavo. Neste momento esses seriam os que marcariam pontos. Nós temos muita corrida pela frente. 14 voltas completadas. Lá vem Rubinho, hein? A Ferrari se apronta para a chegada de Rubinho. Lá vem ele. É agora, vai entrar. Entra Rubinho. E o Schumacher vai passar para recuperar a liderança. A liderança que era dele, absolutamente dele. Ele chegou a abrir 17 segundos para o Coulthard na segunda posição. Vamos ver onde é que o Rubinho vai voltar em relação ao Sato. Porque ele estava logo atrás do Sato. Quando ele era quinto, o Sato era quarto. Tá de olho no Rubinho? Tô de olho na pista para você. Cadê? Olha só, 9.4. O Sato passou rasgando aqui. O Sato na pista, o Rubinho no box. Sato na pista, o Rubinho no box. Volta longe, Barrichello. Só agora ele pode acelerar. E não pode passar por lado de fora dessa linha branca. E volta na frente do Coulthard. Então, Schumacher é o primeiro, Sato é o segundo, Barrichello é o terceiro. E o David Coulthard é o quarto colocado. Veio da última posição, é o quarto colocado. Agora, o Rubinho botou combustível para realmente fazer uma perna longa, para fazer 2 paradas. Fica claro agora que ele vai fazer 2 paradas. 15 voltas. Mesmo assim é difícil, hein? Se ele fizer 20 agora, vai para 35. Vão ficar faltando 25 na última perna.
Vamos ver quantas voltas ele vai fazer nessa perna agora. Vamos ver quantas voltas ele vai fazer nessa segunda perna. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Você tá vendo o Coulter e o Jenson Button colado atrás dele ali, ó. O Coulter é o quarto, o Jenson Button é o quinto. O Coulter não parou, o Jenson Button parou. Não parou o Coulter, não parou o Krieger, não parou o Mark Webber, não parou o Fisichella e não parou o Felipe Massa. Esses são os que não pararam. Você vê o quanto de gasolina o Rubinho pôs? Foi muito, né? Ele pôs até a boca do tanque, porque se hoje os tanques são bem menores, o da Ferrari é o menor de todos, eles estão entre 90 e 100 litros no máximo de capacidade. Você vê, com 8.3, com 9.4, digamos, desconta-se aí 1.4, que é de perda até chegar com a bomba injetora, depois retirar. Quer dizer, foi no mínimo 8 segundos de gasolina, 8 segundos. A vazão de 12 litros por segundo, quer dizer, são 96 litros. Foi até a boca do tanque. Aí o Christian Klien. Com mais alterações, Schumacher é o primeiro, Sato é o segundo, Barrichello é o terceiro, Coulter é o quarto. 9 segundos, bastante combustível também para o Christian Klien. O Button é o quinto, Mark Webber é o sexto, Fisichella é o sétimo. Depois vem as Renaults, que já pararam. Trulli e Alonso. O erro do Alonso custou a ele 3 posições. As duas que ele tinha entre ele e o Trulli e mais a própria ultrapassagem do Trulli em cima dele. Estão fora da prova Raikkonen, Ralf Schumacher e Cristiano da Mata. Ralf Schumacher e Cristiano no toque na primeira curva, depois da largada. E o Raikkonen que estourou o motor. E o Montoya vem fritando pneu para tudo que é lado aí. Aí você tá vendo Juan Pablo Montoya. A imagem recuperada ali de Juan Pablo Montoya. E o Montoya não tá aquele Montoya da última temporada. Parece desmotivado, sem futuro na equipe, porque já assinou contrato com a McLaren. Se deixou engordar demais. Tá muito gordo o Montoya. Tem testado pouco. Quando o piloto fica... Ele tá barrigudo. Quer dizer, o piloto, um é mais gordo, o Montoya tá barrigudo, quer dizer, tá sinal que ele tá relaxado. Aí você tem o Schumacher em primeiro, o Sato em segundo, o Barrichello em terceiro, o Coulter em quarto. Jenson Button em quinto, Mark Webber é o sexto, Fisichella é o sétimo e Trulli é o oitavo. E a programação da Williams pro Montoya é de parar na volta 22. O Montoya fez aquela entrada no box para trocar o bico, trocou os 4 pneus, mas ele já estava com bastante gasolina. Então ele vai parar na volta 22, nós estamos com 17. Gosto de falar dos pais dos pilotos que ficam no Brasil angustiados assistindo. Nessa hora o Turim da Mata já está triste porque o Cristiano ficou na largada. O Rubão, o pai do Rubinho, está animado com o Rubinho ali na terceira posição, porque vai fazer uma parada menos que o Schumacher e que o Sato. E deixa eu dizer então ao Titone, pai do Felipe, que o Felipe Massa está na 10ª posição nesse momento. Vem se recuperando bem na prova, dentro da estratégia dele de fazer o treino bem pesado. Arriscou largar lá da 16ª posição e já ocupa nesse momento a 10ª posição. Tentando mais uma vez entrar na zona de pontuação. Ele que chegou em quinto em Mônaco. O Cristiano foi sexto e o Rubinho foi terceiro. Os 3 brasileiros pontuaram em Mônaco. E vem gente pro box. É o Mark Webber. É a vez de Mark Webber vir para o box. Ele tinha a 6ª posição. Com isso o Felipe vai ganhar mais uma posição. Vai para a 9ª posição o Felipe Massa. E vai dar tempo dele passar ali, enquanto o Mark Webber ainda nem chegou para fazer o reabastecimento. Ele tinha nada de vantagem para o Fisichella, nada de vantagem para o Trulli, depois 2 segundos e meio de vantagem para o Alonso. E tinha 10 segundos de vantagem para Felipe Massa. Só que o Massa também para nesse momento. Chegou a hora dele parar com 18 voltas. Então não deu para ele ganhar mais essas posições. Foi mais 9 segundos contra o 3. Fica claro que vai para 2 paradas também. Mas a mesma estratégia de Rubens Barrichello. O Rubinho parou na volta do número 16 e o Felipe Massa parou na volta do número 19. O Montoya tenta apertar um pouquinho o do pé direito ali.
fez a melhor volta dele, Montoya, na corrida, um 32,048. Você vê, olha, a saída do Montoya e corrigiu. Você vê como é rápido o pit stop. O tempo perdido aqui é bem pequeno. Tanto que, se você se lembra, em Mônaco, a gente dava o tempo total de perda no box em torno de 27 a 28 segundos. Aqui você vê uma parada como a do Webber, que ele ficou 8,7 efetivamente na troca e no reabastecimento. A perda total no box foi de 25,7, isso contando a desaceleração e depois a volta, obedecendo-se o limite de 100 km por hora. Aí você vai ver na briga do Montoya como ele sofre ali para sustentar a posição à frente da Jaguar. Com 19 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, Test Drive Total. Venha fazer o seu. Você viu como o Montoya ia perdendo o carro ali, ele perdeu a frente, depois pisou na terra, veio a traseira embora. Mostrou toda a habilidade que tem para conseguir segurar o carro ali. Mas não tem rendimento realmente a Williams. Você vê que hoje é um carro que ele não consegue andar mais do que a Jaguar. Muito pelo contrário, até a Jaguar está melhor do que ele. Ele está sendo pressionado ali pelo Mark Webber, que voltou do reabastecimento. E olha aí o Coulthard tendo que se virar para defender a posição ali com o Jason Button. Foi o momento da ultrapassagem do Jason Button, a imagem recuperada, o momento da ultrapassagem. Ele foi, bota por fora, porque depois ele fica com a opção de ficar com a perna para ele, ó. A segunda perna é para a esquerda. É um bom momento para a ultrapassagem ali, porque você joga o carro, sacrifica a freada, espalha um pouco, mas fica com a perna à esquerda. Coulthard finalmente vai para os boxes, depois da volta de número 20. Só 2 pilotos não pararam, Coulthard e Fisichella. Tá bem o Fisichella na prova. Quase ficou parado na largada e tá bem na prova. Aí o Coulthard para os boxes. O Schumacher tem 16,4 de vantagem para o Sato. Chegou a ter 17 antes das paradas. Diminuiu, mas diminuiu muito pouco. E o Rubinho está 10,5 atrás do Sato. E aí o Coulthard vai voltando. E a Sport Cam, como chamam aqui os alemães, vai acompanhando. Acelerando ali ao lado do carro do Coulthard. O Coulthard vai voltando na frente do Montoya. Montoya tinha a 10ª posição, o Coulthard volta exatamente à frente do Montoya. Fisichella está muito bem, deixa eu corrigir aqui, que agora está vendo posição no grid. O Fisichella largava uma posição atrás do Felipe Massa. Quem ficou praticamente parado no grid foi o Felipe. E quem saiu pela direita foi o Fisichella. Daí a explicação do Fisichella está tão à frente. Estava com isso na cabeça, agora fui ver aqui porque o Felipe Massa largou em 16º, Reginaldo, o Fisichella em 18º, exatamente atrás dele. Então foi o Felipe Massa que quase ficou parado no box e o Fisichella que saiu pela direita. Por isso está muito bem na prova do Fisichella, que ele tem a 6ª posição. Não parou, tá certo, mas tem a 6ª posição. Felipe Massa nesse momento é o 15º depois da parada, que fez uma parada bem longa. O Schumacher tinha 16,4 de vantagem para o Sato. Nesta volta eles viraram o mesmo tempo, 1,30,6. E o Rubinho virou um 31,3, 7 décimos mais lento que os dois. Aí você vai a um bote no carro de Heidfeld. E o Heidfeld está ali, brigando com o Christian Klien e se defendendo do pântano. Aí a Jaguar do Klien e vem 2 Jordans. Heidfeld à frente e o pântano ali atrás. Um austríaco, um alemão e um italiano. Dava a impressão pela câmera colocada ali, porque tem uma chicane, ele dava a impressão que passou reto, né? Ele e os outros 2 juntos. Vieram por fora ali da chicane, viu? Esquisito ali, a não ser que a imagem tenha enganado todo mundo. A impressão até de que ele ia entrar no box. Não, o box é depois daquilo. Depois daquilo que você tem, você segue na curva para ir para a reta. Olha lá, aparece agora aqui que o carro número 15 perdeu ali a entrada da chicane e os outros vieram com ele. Levou uma corrida de chuva em Mônaco.
O Emerson também saiu na referência do carro da frente. Do Regazzoni. O Regazzoni passou reto, o Emerson passou atrás dele. Só que lá não deu para voltar, não. Tiveram os dois que estacionar. Faz tempo isso, anos 70. Aí você vai vendo ali. Na verdade, eles voltaram e tinha uma cancela. Quem passasse direto da chicane tinha uma cancela logo adiante. Aí os fiscais esperavam, a hora abria a cancela para eles voltarem. Fórmula 1 antiga. Ficava parado na cancela como se fosse a entrada de uma fazenda. Esperando, passava a boiada, abria a cancela e eles entravam. Aí Montoya. Montoya vem pro box. Primeira a fazer a segunda parada. E só o Fisichella não parou. Mas na verdade é a primeira parada dele, né? Porque ele parou no final da primeira volta para consertar o bico. Depois do toque que deu com o Ralf. Que praticamente tirou as chances do Montoya da corrida. 22 voltas completadas. Vamos ver o tempo que ele fica parado aí. 8 segundos. E já volta o Montoya. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Dá para tomar uma volta o Montoya. 23 voltas completadas pelo Schumacher. O Schumacher virou um 30.4. O Sato virou um 30.5. O Rubinho ainda não passou. O Montoya abriu com... Mas abriu mesmo. Depois daquele incidente dos dois em Mônaco. O Rubinho virou um 31.2. Está 12 segundos.7 atrás do Sato. E 3 segundos.1 apenas na frente do Jason Button, que está virando um 30.7. Ficou mais lento o Rubinho depois da parada. Aí, ó. Você viu que estão conversando ali na Ferrari. Um gesto de mão ali como trabalho de suspensão. O Rubinho teve problema na suspensão traseira no Grande Prêmio de Mônaco. E o Schumacher, não sei se dizem para a defesa do Schumacher, para não dizer que ele cometeu um erro, que também teria tido um problema na suspensão dianteira no momento em que ele travou a roda no túnel, quando ele ficava ensaiando a largada e prendendo o carro no freio para aquecer o freio. Aí você vai vendo a câmera colocada no Toyota do Panis, que mostra a roda dianteira direita ali, pedaço da asa e a roda dianteira direita. Olha o pneu novinho, brilhando de novo o pneu ali. O Michelin ali no carro de Olivier Panis, companheiro do Cristiano da Mata. Olha o Rubinho como se espalhou todo ali com o Panis. O Schumacher, aliás, como se espalhou. O Rubinho ainda não passou aqui na frente. O Sato segundo passou agora. Não tem jeito, naquela curva não tem jeito, porque quem estava saindo do box, não tem jeito, por menor que seja a velocidade, você vê, não deu para o Schumacher contornar por fora. A Fórmula 1 está fazendo 20 anos aqui nesse autódromo. 1984 foi a primeira corrida. Nós estávamos aqui. A vitória do Lauda, o Ayrton Senna em terceiro. No pódio, correndo de Toleman ainda. Reginaldo e eu estávamos aqui transmitindo há 20 anos atrás. Todos ficamos encantados com o circuito. Hoje eles apresentam algumas deficiências. O problema maior é exatamente essa curva no final da reta dos boxes. Fisichella finalmente parando nos boxes. Em 84 não era assim a curva. Teve alguma alteração em 99, recente. Mas para mim ficou pior. Com um dente ali para dentro, muito complicado para quem vem no fim da reta. Galvão, diga, Bassan. Só completando as informações sobre o circuito aqui de Nürburgring, é o terceiro mais antigo do mundo. Claro que o traçado velho, aquele traçado longo que ainda existe. Mais antigo Indianápolis, depois Spa, e esse aqui é o terceiro circuito mais antigo do mundo. Esse aqui foi construído um outro circuito dentro do antigo. Eles mantiveram uma área de paddock, que fazia parte. Olha a briga aí. Montoya e Panis. Briga valendo a 14ª posição. Montoya passou o Panis e foi para a 14ª posição. Aí você está vendo o Schumacher aí, ó. O Panis voltou na frente do Schumacher, você se lembra? Ele ficou exprimido, depois ele fez a ultrapassagem. Então o Schumacher é o primeiro, o Sato é o segundo, o Barrichello é o terceiro, o Jason Button é o quarto. Mas o Button foi pro boxe. Respira um pouco o Rubinho, porque ele vinha se aproximando. O Trulli vai ficar com essa 4ª posição.
você vai ver no Jason Button. Vai voltando. Essa não tivemos no reloginho. O problema que ele teve atrás ali do Panizzi, está pegando muito tráfego agora. O Schumacher ele virou um 32,1 na volta anterior, o Sato virou um 30,8. A diferença é de 15,6. Você vê o Schumacher abrindo o caminho, botou a volta em cima do Felipe Massa ali. Está abrindo o caminho. Vai para os boxes. O Heidfeld. Schumacher passou ali o Felipe Massa. E já vai para colocar uma volta também em cima do Christian Klian. O Schumacher aí se aproximando do Klian. O pântano que foi pro box. O Heidfeld continua na pista e está em 10º. Schumacher abre caminho e bota uma volta ali também em cima do Christian Klian. Isso vai custar para ele tempo nessa volta, mas o Sato já vai indo pro box também. Já vai parando o Takuma Sato, que ocupava a segunda posição. Agora é a hora do Rubinho assumir essa segunda posição. Assume a segunda posição, Rubinho. Teoricamente, o Sato fez a segunda parada e vai fazer uma terceira. E o Rubinho só vai fazer mais uma. Então, vem para assumir a segunda posição, o Rubinho. Vamos ver quanto tempo ele passa exatamente atrás do Schumacher, para que a gente possa ver. O Schumacher, teoricamente, teria 2 paradas ainda e o Rubinho uma só. Tá bem no filme, Rubinho. Olha, o tempo total de parada do Sato foi 24,5. Olha o Coulter aí, ó. Mais Olha o uma Coulter clara aí. e fora. Olha, essa aí não teve jeito de motor não, hein? Será que é? Pode ser transmissão. Depois a gente vai tentar saber. Amigo, olha lá. Essa imagem ainda não tinha aparecido. Só tinha mostrado ele já na área de escape ali e um restinho de fumaça. Que coisa impressionante. E não dá nem pro Ron Dennis espanar. Porque a Mercedes não é fornecedora de motores, é sócia da empresa. E tem a maior parte. Então não dá nem para reclamar do fornecedor de motor, como normalmente acontece na Fórmula 1. Mas você vê que o Ron Dennis fica olhando pro Norbert, olhando para ele assim, olha nos olhos dele. E o alemão não olha nem de lado. Evita cruzar o olhar com o Ron Dennis, o olhar de fúria do Ron Dennis. Restando 33 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, essa é a nova. Ó, esse é o Norbert Reuck que eu tava falando aí, o homem dos motores, o homem da Mercedes. E esse é o Ron Dennis, ó. Nem olha pra ele. E o Ron Dennis deve estar contando até 10 mil, olhando ali para aqueles monitores com os 2 carros dele fora da prova. E é bem humorado o Ron Dennis, não fica bravo, né? E quando fica bravo não é grosso. Schumacher é o líder, Barrichello é o segundo e a equipe Ferrari está pronta para receber o Schumacher. 28,1 a vantagem do Schumacher para o Rubinho. Não deu tempo nem do Rubinho tentar aproveitar aí a permanência na pista. Aí o Schumi. Bom, vamos ver quanto tempo ele vai colocar de combustível. Para quanto tempo ele vai perder no total. Ross Brown controla muito bem isso. Na outra parada ele ficou 8,3 e andou 21 voltas. Agora 8,2. Se andar 22 voltas, vai até a volta de número 50. Olha o Rubinho pintando lá. Schumacher voltando e o Rubinho pintando lá. Schumacher volta na liderança e Rubens Barrichello é o segundo. Aí passa o Rubinho na segunda posição. Schumacher com 2 paradas é o líder. Rubinho com uma parada apenas é o segundo colocado. Mas está na frente do Sato. 8 segundos na frente do Sato, Rubens Barrichello. Felipe Massa tem a 12ª posição. Olha ali como vai se enroscando, vai tirando de lado. O Bruni vai abrindo caminho. Esses carros sem nenhum rendimento são os carros da Minardi. Olha o Montoya. Partindo no ataque para cima do Christian Klien. Fechou a porta do Klien, voltou o Montoya.
Fechou de novo a porta. Trulli no box. Saiu agora. Fez a parada do Trulli. Montoya está irritado. Vai passar e vai reclamar. E o Felipe Massa está atrás deles. Está colado no Montoya. Veio o Clean de novo. O Montoya quer passar de todo jeito, amigo. Vamos com ele. Aí, Montoya. Na entrada reta, Montoya. Por dentro ficou. Vai, aproveita, Massa. Aproveita que o Clean teve que tirar o pé. Christian Clean teve que tirar o pé. Felipe Massa vai ali. Pegou o vácuo. Montoya, Christian Clean, Felipe Massa. Botou por dentro. Calma, Felipe. Fez a manobra certinho. Bonito, Felipe Massa. Bonito. Com competência. Fez a ultrapassagem em cima do Christian Clean. Quando o Clean quis voltar, já não dava. Bonita a ultrapassagem do Montoya e bonita também a ultrapassagem do Felipe Massa. É bom ver a Fórmula 1 assim. Só que a do Montoya foi todinha na curva, quer dizer, ele não teve mão livre para xingar. Tá certo. Então nesse momento o Montoya é o 10º, o Felipe Massa é o 11º. Rubens Barrichello é o 2º colocado. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Em 29 voltas completadas. Um total de 60. 5,9 a vantagem de Schumacher, que é o primeiro, para Barrichello, que é o segundo. E vai abrindo o caminho o Schumi. Ali o Coulthard voltando de carona de caminhão. Trazendo a McLaren dele ali junto. Cuidando bem do carro. E aí o momento é que estourou o motor. Você viu, caiu alguma coisa antes. Primeira ameaça de estouro que deu, caíram umas peças por ali. O Fisichella estava logo atrás dele ali. Nesse momento o Fisichella é o 7º. Schumacher é o primeiro, Barrichello é o segundo, Sato é o terceiro, Alonso é o 4º. Zambotta é o 5º, o Trulli é o 6º. Mas o Trulli já fez 2 paradas, o Alonso fez uma só. O 7º é Fisichella, o 8º é Mark Webber, o 9º é Heidfeld, o 10º é Montoya, o 11º é Felipe Massa. 12º Clean, 13º Panis, 14º Pantano, 15º Bruni, 16º Baumgartner. Estão fora da prova David Coulthard, Kimi Raikkonen, Ralf Schumacher e Cristiano da Mata. Alonso vai pro box. Aí o Alonso vem pra troca dele. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. 6,7 a parada do Alonso. O Wilson Button vai para 5º, o Trulli vai para 6º. O Alonso perde as posições. Você viu que o Alonso volta ali, volta exatamente na frente do Fisichella. Alonso volta à frente do Fisichella, que tem o Mark Webber coladinho ali atrás dele. Heidfeld vai pro box. Olha ele aí. Você vê que fora o Ralf e o Cristiano que bateram ali na primeira curva, só 2 carros saíram da corrida, os 2 por quebra do motor, os 2 McLaren e Mercedes. Eu tô rindo aqui porque o mecânico da Jordan, que tem que ficar com a placa, tava meio fora de posição quando veio o carro do Heidfeld, que saiu correndo. Tá bem de pique ali. Amigo, olha a confusão, ó. Você vê ali como a Ferrari vai abrindo caminho. E o Rubinho foi abrindo caminho ali entre o Panis e o Pântano. Aí o Schumacher. Se arriscou o Schumacher ali. Quem está à frente dele ali é o Clean. O líder da prova, Michael Schumacher, virou um 31,2 a última volta. O Rubinho virou um 32,1. Vamos ver se o Clean dificulta a ultrapassagem do Schumacher, como dificultou quando era o Montoya atrás dele. Se ele dificultar, ali estava valendo posição. Aí, se ele dificultar, toma a bandeira azul. E se não abrir, leva a punição. Então abriu. Schumacher está 7,3 na frente do Rubinho. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia.
Aí vem o Schumi, firme na ponta, desde a largada. Plin ali atrás dele, atrás do Plin. Antony Panis. E aí o Rubinho? Olha, pelas coisas que estão acontecendo na Fórmula 1, principalmente esse ano, a hora que o Montoya assistir o videotape da corrida em casa, ele vai ver o quanto o Plin dificultou a ultrapassagem dele, mesmo estando disputando posição. E como abriu para o Schumacher, ele vai falar mais uma vez o que ele já falou esse ano 300 vezes, que a Fórmula 1 é uma para os outros e outra para o Schumacher. Para o Schumacher tudo é permitido e todo mundo faz tudo por ele. É a grande estrela, né? Os três primeiros completaram a volta número 32, o Schumacher virou um 32,7, teve que negociar a ultrapassagem. O Barrichello virou um 31,8, a diferença baixou para 6 pontos o carro. O Sato virou para um 32,4 e o Butler virou um 31,6 e aí o Coulthard vai voltando. Deixa eu falar de algumas mudanças, agora que as posições estão mais ou menos firmes ali, nós estamos com a imagem do Coulthard ali voltando a pé. Uma mudança já para o Grande Prêmio de Montreal daqui a 2 semanas. Diz respeito ao safety car. Quando ele entrar na pista, os boxes serão fechados. Para que não aconteça o que aconteceu em Mônaco, todo mundo indo para o box para fazer reabastecimento. Quem estiver no box, porventura estiver no box naquele momento, pode sair. E os boxes serão fechados. Outra coisa, o safety car não vai mais avisar. E aí eu acho isso errado. Não vai mais avisar lá na metade da volta em que ele vai recolher, apagando as luzes para avisar todo mundo que vai recolher. Ele só vai apagar as luzes quando estiver dentro do box. Estão tentando o quê? Evitar aquilo que o Schumacher vinha fazendo, que provocou acidente. Mas aquilo é necessário. Os freios esfriam demais. Se der largada e o piloto não perceber, quando ele for no freio na primeira curva, ele tem o freio frio. É problemático. Eles vão voltar a conversar disso antes de Montreal, porque isso pode ser pior do que o que aconteceu lá no Grande Prêmio de Mônaco. O que você acha, Reginaldo, da história toda? É exatamente em função daquela atitude do Schumacher, a reclamação de todo mundo, não foi só do Montoya, que acabou batendo no Schumacher, mas a reclamação de todos em função daquilo que provocou esse tipo de atitude. Mas aí você pega uma pista como a de Montreal, que de muito freio e nem sempre tem área de escape, a coisa se torna muito perigosa. Se na hora que o piloto for procurar o freio e não encontrar, é muito perigoso. Já está certo então. Montreal, safety car entrou, box fechado. E vão rever essa história de apagar a luz ou não apagar a luz. Avisar que vai para o box ou não avisar que vai para o box. Agora, mudança. Já para Grande Prêmio da França, daqui a 3 provas, ou da Inglaterra, daqui a 4 provas. Nos treinos, acaba essa história de uma volta só. Ontem, nós fomos informados pelo Bernie Eccleston, na reunião que participaram TV Globo, TF1 da França e TV Alemã, que ele tinha apresentado para as equipes a seguinte sugestão: volta a ser o treino de 1 hora, só que dividido em 3 fases distintas, 20 minutos, 20 minutos e 20 minutos. Primeiros 20 minutos, os carros podem dar 6 voltas, ou seja, 2 voltas lançadas, e são obrigados a marcar um tempo. Depois 20 minutos de intervalo. E depois mais 20 minutos, com outra vez 6 voltas de limite e mais um tempo. Pega-se a melhor volta dos primeiros 20 minutos, a melhor volta dos outros 20 minutos, soma. Essa é a formação do grid. Nós fomos pedir, em outras televisões, a ele que pudesse rever, porque 20 minutos de intervalo é uma eternidade. Então, pode ser que nós tenhamos a partir de França ou Inglaterra os mesmos 60 minutos, 25 minutos de treino, 10 minutos de intervalo e 25 minutos de treino, o que já seria bastante bom. Isso deve vingar a partir de França ou Inglaterra. É a Globo trazendo sempre todas as notícias e as novidades da Fórmula 1. O importante disso é que o abastecimento, que define a estratégia de corrida, vai ser decidida depois do grid conhecido já. Volta a ser o que era. Volta rigorosamente a ser o que era. Ou seja, a novidade não funcionou. Aí você está com o Rubens Barrichello, acelere com ele. A diferença nesse momento do Schumacher, que já completou a volta número 35 para Rubens Barrichello, era na volta número 34 de 9 segundos. Agora deve ter subido um pouquinho. 10,8.
Schumacher virou um 30.6, Rubinho virou um 32.4. O Sato é que se aproxima de forma perigosa ali. Foi 4 décimos mais rápido que o Rubinho nessa volta, está 4 segundos.2 atrás dele. E só os 3 que completaram esta volta de número 35 no total de 60 voltas. E daqui a pouco nós vamos ter o Auto Esporte. E na sequência, Esporte Espetacular. E o grande destaque do Esporte Espetacular hoje é a seleção brasileira. Daqui a pouco você vai ver uma entrevista exclusiva que o Ronaldinho Gaúcho concedeu na Espanha para o repórter Marcos Uchoa. E você vai ter ao vivo, direto de Teresópolis, as últimas notícias da seleção brasileira. Seleção brasileira que faz o jogo do ano na quarta-feira em Belo Horizonte. Alô, Belo Horizonte, Mineirão vai ficar pequena, a torcida mineira vai fazer uma grande festa. Brasil e Argentina, nessa próxima quarta-feira, às 9h40 da noite. E depois de lá, a seleção parte e a gente vai junto para Santiago do Chile, que no outro final de semana tem Chile e Brasil pelas eliminatórias. Viu como caiu alguma coisa do carro? Estão repetindo por causa disso. Antes de explodir a fumaça, caiu alguma peça ali atrás. Olha como eles ficam olhando de binóculo para ver no visual. E aí o Coulter voltando a pé. Caiu alguma coisa ali de trás do carro do Coulter e depois o motor explodiu. Nesse momento o Schumacher tem 10.6 de vantagem para Rubinho. Schumacher virou um 30.8, Rubinho virou um 30.6. E o Sato virou um 32.1. Ali eles deviam estar olhando a traseira de uma das duas Ferraris. Lembra que agora há pouco o Bolinha lá fazendo um movimento que realmente dava a impressão de ser um problema de suspensão? Quer dizer, a gente vai viajando aqui, né? Só pode estar fazendo isso, né? Vai que ele está olhando alguma moça bonita no autódromo, sei lá. Globo, a gente se vê por aqui. Sim, viver sem fronteiras. Aí Schumacher, Barrichello, Sato, Jason Button, Trulli, Alonso, Fisichella e Marco Webber. Esses são os que estariam marcando pontos nesse momento. Felipe Massa vem na 10ª posição. Está 10 segundos atrás do Montoya. Montoya está virando um 32.1, Felipe Massa virando um 33.2. Ele estava coladinho no Montoya. Está 10 segundos atrás agora. O Montoya para daqui a 4 voltas. Nós estamos na 36, ele vai parar na 40ª. Que firmeza, hein, amigo? Quero ver. Que firmeza, hein? Vai parar na 40ª. O serviço de espionagem está funcionando bem. Schumacher completou a volta. Isso é um pouco de tudo. 30.7. Barrichello passou no 30.3. Volta a dar mais rápido o Rubinho agora. É aquela história, agora o Rubinho está mais leve. Está perto da hora de parar o Rubinho. Ele já fez 22 voltas até aqui o Rubinho, nessa perna. Ele parou na volta número 15, nós já estamos com 37 completadas. Já fez 22 voltas, restam 23, quer dizer, está numa boa para 2 paradas de peso. E o Schumacher vai fazer uma parada rápida. Aí o Klein. 9.3, gasolina para ir até o final. Felipe Massa é o 10º colocado, o Barrichello é o 2º, o Schumacher é o líder. O Schumacher vai ter que fazer aquela, a última dele vai ser mais ou menos faltando 10 voltas. Vai ser aquela por causa de gasolina. Pneu até aguentaria. E hoje às 3 da tarde, meu amigo Fausto Silva agita a galera no Domingão do Faustão. Ele vai das 3 às 4. Depois ele para assistir o Campeonato Brasileiro. Você também assiste o Campeonato Brasileiro em casa. Sempre um grande jogo para você nesse Campeonato Brasileiro de 2004. E depois o Faustão volta às 6 da tarde e leva você para assistir o Fantástico na sequência da programação da Globo. Fisichella tem a 7ª posição. Olha o Rubinho, ó. Olha o Rubinho, vem aí, ó. Vem aí o Rubinho. 38, ele já fez 23 voltas. Aí, hora de parar para fazer mais 22 depois. Ele vai perder a 2ª posição para o Sato. A câmera on-board parou de funcionar ali. Na verdade são 39 voltas. Na hora que ele sair do box já estava registrando 39. Então ele andou 24 voltas. O Schumacher completou a volta número 38. Tá na de número 39. O Rubinho, nesse momento, vai começar a volta número 39.
Agora ele começa a volta de número 39. A do Schumacher é que é a 39. E tem que se defender do Jenson Button ali, ó. O Rubinho tomou-lhe à frente. O Jenson Button vem colado ali atrás dele. 10 segundos de gasolina no Rubinho. O Rubinho voltou na terceira posição, se defendendo ali do Jenson Button, que está colado atrás dele. O Sato é o segundo. Mas o Sato, teoricamente, tem que parar mais uma vez. O que pode dar a segunda posição para o Rubinho. O Rubinho tem até gasolina de sobra, porque com 10 segundos, ele com 9,4, ele andou 24 voltas, com 10 segundos ele precisa 21, ele só precisa ter gasolina para 21 voltas. Depende do que tinha no tanque, né? Quando ele colocou 9,3, quando ele colocou 10. Vai ter ido mais no limite agora do que foi na primeira perna. A primeira perna me pareceu curta, para quem tinha treinado pesado, feito apenas o 7º tempo. Outra coisa importante, os carros são obrigados a terminar com no mínimo 3 litros de gasolina no tanque, que é para fazer a vistoria, né? Fazer a averiguação do tipo de combustível que é analisado depois. Tem que ter no mínimo 3. Olha o Schumacher aí. Você viu que o Mark Webber está ali na frente dele, o Webber que é o 8º colocado. O Montoya está na frente do Webber agora. O Montoya é o 8º, o Webber é o 9º. O Schumacher vem para colocar uma volta em cima. Do 10º para baixo, todos já tomaram uma volta. E o Rubinho vem abrindo caminho também aí, ó. Deixou a Jordan para trás, que abre caminho também para o Jenson Button. O Pantano abre caminho também para o Jenson Button. Coisa como voltou bem o Rubinho, porque ele voltou muito mais pesado que o Jenson Button. O Jenson Button tinha parado umas 4 voltas antes dele. Aí a ultrapassagem facilitada. E depois o piloto da Jordan vai abrir também para o Jenson Button, que vem logo ali atrás. Ó. Aí traz para a linha de fora e abre para o Jenson Button fazer a ultrapassagem. Cumpre muito bem o papel dele ali. E o Rubinho conseguiu até abrir um pouquinho em relação ao Button. Schumacher, Sato, Barrichello, Button, Trulli, Alonso, Fisichella. São os 7 mais bem colocados, restando 21 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, Test Drive Total. Venha fazer o seu. O Schumacher passa o Mark Webber ali e coloca uma volta em cima dele. Rubinho é o 3º, Felipe Massa é o 10º. Na briga pessoal do Felipe Massa com o Fisichella, o Felipe Massa tem 5 pontos e o Fisichella tem 2. Mas nesse momento o Fisichella estaria fazendo 2 pontos ali. Ainda não chegaria nos 5 pontos. Isso foi antes. Deu pra gente ver só ali o Schumacher sendo passado ali, porque o Webber foi pra cima dele, ó. Ele teve que dar uma deixada pro Webber passar e depois ele fez outra passagem. Apareceu no fundo de imagem antes dele partir pro ataque. É a hierarquia atual da Fórmula 1, né? Na pista, entre os primeiros colocados, 2 carros da Ferrari, 2 da BAR e 2 da Renault. Depois ainda tem um Sauber e um Williams. Quer dizer, cadê a McLaren e cadê a Williams, né? O Williams tem um carro em 8º. E aparece aqui no computador, bandeira azul mostrada para o carro do Klien, depois mostrada para o carro do Mark Webber. Eles permitiram ultrapassagem, nada de errado. Você vê a Sauber está pronta ali. Nesse momento, com uma parada, apenas os 2 carros da Sauber. E o Felipe Massa vai para o box agora. Só os 2 carros da Sauber. E aí o Felipe Massa chegando no box. Tirou o pneu, botou o pneu novo. Carro no chão. Você botar tanto combustível assim. Demorou demais. Demorou demais ali. Restando 19 voltas para o final. Tanto que até demorou para sair um pouco. Eles tiraram o combustível e ele demorou para sair um pouco. Olha a repetição aí, quer ver? O Schumacher vindo ali, ó. E reclamando do Mark Webber, e tem razão.
Porque o Weber saiu pra cima dele, saiu do boxe e saiu pra cima dele. Ele tinha razão na reclamação. Então agora é a vez do Montoya tomar uma volta. Será que o Montoya vai abrir? Será que ele vai abrir? Boxe agora. Ah, tava na volta. 41, hein? Uma mais. É, deu uma volta a mais. Te derrubaram aí. Aí vem o Montoya pro boxe. Vai fazer a última parada dele. E na verdade ele estava indo para 2 paradas porque completa 3. Mas a primeira foi para consertar o bico. Tem combustível para ficar até o final da prova. Logo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Aí você vai acompanhando o carro da BR. Takuma Sato é o segundo colocado. Tá 17,8. Schumacher abriu esses 17 segundos para o Sato. E acabou a diferença ficando sempre por aí. Um pouco mais 17, um pouco menos 17, dependendo de quem pega tráfego e em que volta. Quer dizer, aquele momento em que o Kimi Raikkonen segurou o trem, o Schumacher ganhou a corrida. Desde que ele vai na liderança até o final. Nas 7 primeiras voltas. Aí você vai vendo o Alonso. Naquela oportunidade a gente disse da mãozinha que o Kimi Raikkonen estava dando, que na verdade foi uma mãozona. Eu dizia naquele momento, o Schumacher botou a corrida no bolso. Agora 6,7 porque temos 18 voltas para o final. Daqui a pouco, esporte espetacular e a seleção brasileira. Quarta-feira tem Brasil e Argentina. Imperdível Brasil e Argentina. Belo Horizonte vai receber a seleção brasileira. Seleção brasileira que está desde sexta-feira treinando em Teresópolis. Depois de ter feito 2 jogos na Europa, 0-0 com a seleção da França nos 100 anos da FIFA. E 5-2 na seleção da Catalunha, um jogo que encantou os espanhóis. Os jornais espanhóis no dia seguinte eram crônicas, estavam maravilhados com a arte do futebol brasileiro. Vamos esperar que eles possam jogar com toda essa arte contra a Argentina quarta-feira. Alô Minas Gerais, alô Belo Horizonte. Ingressos vendidos, vai ter festa no Mineirão. Brasil e Argentina. E depois de lá para o Chile, no próximo domingo. Vai ser às 10 da noite, horário do Brasil. Chile e Brasil. Vamos lá para o frio de Santiago. – 43 voltas completadas. Aí o Panis voltando. A vantagem de Schumacher para o Sato é de 17,9. O Sato para o Barrichello de 21,2. O Rubinho tem que apertar aí, porque senão mesmo fazendo mais uma parada, o Sato está pronta para o Schumacher ali. Na terceira parada do Schumacher, lá vem ele. Restando 17 voltas para o final. O Schumacher só perderia a corrida aí se o Sato não parasse, né? Não, o Sato para daqui a pouquinho, não tem jeito. Aí o Schumacher. E olha o Sato aí, daqui a pouquinho não. Foi falar nele, chamou ele pro boxe. Agora que é importante, amigo. Agora que eu quero ver. A vantagem dele era de 21 segundos, ponto 2 pro Rubinho. Schumacher tá voltando ali. O Sato tá nos boxes. O Sato tá aí. E eu vou ficar em pé para procurar o Rubinho na pista. O Rubinho já está contornando a volta, a curva que traz para a reta dos boxes. Você está vendo o Sato. Pintou lá o Rubinho. Vem o Sato, vem o Rubinho, vem o Sato, vem o Rubinho, vem o Rubinho, vem o Rubinho. Rubinho assume a segunda posição. A diferença tinha que ser essa mesmo, na casa de no máximo 2 segundos. E as BRs voltaram enroscadas ali, ó. Porque eram 21,2 de diferença, ele ganhou um pouquinho na outra volta, passou para 22 e a troca, por mais rápido que seja, é 24,5 perdido. Você viu que são detonado o pneu dianteiro direito do Trulli ali, destruído o pneu dianteiro direito do Trulli. Aí voltando para a pista o Trulli. Restando 16 voltas para o final. Schumacher é o primeiro, o Sato é o segundo. O Barrichello é o segundo, perdão. O Sato é o terceiro, o Diesel bateu o quarto. Ele vai pro ataque para cima do Rubinho, hein? Vai pro ataque para cima do Rubinho.
Vai ser duro e emocionante esse final de prova. O Trulli saiu do boxe, o Fisichella, que também parou, a TV não mostrou, saiu do boxe. Uma fumacinha ali na roda traseira esquerda. Uma travadinha na traseira esquerda, na dianteira lá. Não foi travadinha não, foi travadona mesmo. Olha como deteriorou, você viu? Deu pra ver a borracha do pneu. Agora já soltou. Ficou ali pendurado um pedaço de borracha. Também não estou entendendo essa pressão toda que o Jason Button está botando para cima do saco, porque o Jason Button tem que ir pro boxe. Ele não fez ainda a terceira parada. Ele vai pro boxe exatamente agora, o Jason Button. Bateu. Tá na cara. Ele ataca mesmo. Ele não quer saber o saco. Jogou o carro para cima do Rubinho. Jogou o carro para cima do Rubinho. Quando o Rubinho veio, não dava mais para vir. O saco já estava ali. O japonês é atrevido, ele ataca mesmo. Ele meteu o carro por dentro e não quis nem saber. Eu esperava que o final de corrida fosse duro. Ele não quis esperar nada. Já foi para cima do Rubinho. Botou o Rubinho para trás, vai ser difícil. Olha só. O Rubinho fez o traçado normal. O Rubinho não esperava esse ataque aí. Olha lá, ele veio no traçado normalzinho. Sobrou pedaço por ali. Rua Lasca. Sobrou a aleta do carro do Sato. Vamos ver. A aleta. Vamos ver. Do lado esquerdo. Ele veio ali. Você viu a mão esquerda em cima do volante? Trouxe o carro todo para dentro e olhou pro Rubinho e disse assim, deixa bater. Voou lasca ali. A dianteira do Sato, a aleta dianteira. A aleta dianteira do Sato ali. Agora o Rubinho tem que vir para ataque. Ele vai perder a pressão aerodinâmica ali na frente. Aí, ó. Tá vendo? A ousadia custou isso pra ele. Agora vamos ver o que custou pro Rubinho, né? Caindo pro boxe ali. Ser ousado. É porque às vezes o que eu digo. Ousadia demais atrapalha. O Rubinho, você vê que ele veio no traçado dele. Quando ele viu, tinha uma BAR entre ele e a zebra. Complicou, jogou fora o segundo lugar. E deve jogar fora o terceiro. Mas é um brigador, né? Amigo, vai perder o pódio. Vamos. Diga, Bassan. E o Sato costuma ser abusado, né? Ele deu um toque no Schumacher na largada em Mônaco. Tanto que o chefe da BR disse o seguinte ontem: o Sato é o único japonês mal educado que existe. E brincadeira, cara, né? Ali ele defendeu a posição dele certo. Defendeu a posição dele certo em relação ao Trulli. O Alonso ali. O Trulli, então ele já perdeu a posição pro Trulli também. Nesse momento, se ele perdeu a posição pro Trulli, o Button passa para terceiro, o Trulli passa para quarto e ele fica com a quinta posição. A imagem bonita ali, ó. No momento em que ele ia pro ataque. O Rubinho deve ter tomado uma surpresa ali. Bom, Schumacher virou um 33.2. Rubinho virou um 33.4. Não sofreu muito o carro do Rubinho. Olha, está sob investigação o acidente do carro número 19. É do Pântano. Esse nem apareceu. 47 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, essa é a nova. Agora aparece. Ele foi bonito. Opa! O motor Honda explodindo. É dele. Agora foi pódio, foi quarto lugar, foi quinto lugar. E deixa uma fumaça na frente da gente aqui. O motor Honda explodiu e Takuma Sato deixou a prova. Fechou. Largou na primeira fila. Tocou o carro para cima do Rubinho. Olha lá, a galera aplaude. A fumaceira que ficou na pista e caiu.
O japonês voador, Takuma Sato. Sai irritado, sai bravo. Pequenino, ontem viveu um dia de glória, onde os pilotos dão entrevista. Muito tempo depois do treino ele estava lá, e toda a televisão do mundo vinha falar com ele. Aí o Takuma Sato, momento em que vai explodir. Jogou marcha. O carro assentou no chão ali, ele jogou marcha para cima, meteu no acelerador, jogou marcha para cima. Amigo, olha só o Alonso ali. Deve ter falado, para onde é que eu vou? Para onde eu vou? E num trecho de alta velocidade. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Aí voltando o Takuma Sato. Nesse momento o Schumacher é o líder. Tem 19 segundos,8 de vantagem para Barrichello, que é o segundo, que leva 14,1 de vantagem para Jenson Button, que é o terceiro. O Trulli, que é o quarto, vem 17,6 atrás do Jenson Button. O Alonso vem 8,1 atrás do Trulli. O Fisichella, grande corrida do Fisichella, 13,3 atrás do Alonso. O Mark Webber 3,7 atrás do Fisichella. E o Montoya vai ser o oitavo colocado. O Heidfeld em nono, o Felipe Massa em décimo, depois da parada do Takuma Sato. E nós vamos para as 11 voltas finais. Tem bandeira amarela, claro, porque o carro do Takuma Sato continua aqui na reta, em frente onde nós estamos aqui. Aí Rubens Barrichello completando a volta de número 49. Abrindo a volta número 50, apenas Schumacher e ele, as duas Ferraris à frente. Vem para vencer de novo Schumacher, correndo no quintal de casa. Um Schumacher super motivado e mandou um recado. Ele disse: aqui não é Mônaco. Poderia até ter dito, disse isso ontem no Jornal Nacional, ele poderia até ter completado: aqui mando eu. Mandou ontem, está mandando hoje, manda geral o Schumacher. Dono da casa, o dono do coração da torcida, olha o Button, sendo cumprimentado pelo David Richards, o chefe da equipe, e cumprimentado por todo mundo. Uma grande corrida, sem dúvida nenhuma. Muito carinho ali do David Richards com o Takuma Sato. E voltando ao Schumacher, o seu histórico de Nürburgring, ele já ganhou 4 vezes aqui, ganhou em 94, em 95, em 2000 e 2001. Em duas provas, em 93 e 97, ele não terminou, foi segundo em 96 e 2002 e foi quinto no ano passado. Felipe Massa passa o Heidfeld, hein? Vai para a 9ª posição. Falta uma posiçãozinha para ele pontuar de novo. Nesse momento o Fisichella está em sexto. Está fazendo 3 pontos. Quer dizer, o Fisichella vai se igualar ao Felipe Massa com 5 pontos. O Felipe sabe arrumar uma posiçãozinha aí para poder fazer mais um pontinho. Está na 9ª posição. Barrichello é o segundo. Esteve no pódio em Mônaco. Pode voltar para o pódio. Mas é que seria, essa é a 7ª corrida e está pintando a 6ª vitória de Schumacher. Apenas a vitória do Trulli lá em Mônaco. O Schumacher avisou: aqui não é Mônaco, mando eu. Corre no quintal de casa, Michael Schumacher. E a Sauber, que com o resultado de Mônaco, ela superou a McLaren no campeonato de construtores, 7 pontos contra 5. Aqui já está marcando mais 2, quer dizer, já vai abrir de 9 para 5. Vai abrir 4 pontos de diferença em cima da grande McLaren. Schumacher é o líder e Barrichello é o segundo. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Aí aparece a vantagem de Barrichello para Jenson Button. Barrichello é o segundo, Jenson Button é o terceiro. Nessa volta o Schumacher virou um 33-0. Rubinho virou um 32-4. Jenson Button virou um 32-0. O Felipe Massa na 9ª posição virou um 33-7. O Montoya virou um 33-8, mas ele está muito longe do Montoya. Teria que herdar uma posição realmente. Só se alguém tiver problema nas 8 primeiras posições. Dos 7 pontos atuais da Sauber, Felipe Massa aí. O Felipe tem 5. 2 do Fisichella. O Fisichella estaria marcando 2 hoje, iria para 4. A 3 hoje iria para 5. Iriam ficar empatados, exatamente. Empataria com 5. Por isso é que eu disse que o Felipe precisava marcar um pontinho aí
Então a Sauber vai para 10 e não para 9. Então 10 contra 5 da McLaren. Schumacher completa a volta número 51, virou um 32,9. Aí você vai vendo o Jason Button abrindo passagem ali em cima do Bruni. As Minardi estão 3 voltas atrás. Olha como o Felipe veio com pressa ali, ó. Chegando ali para fazer também a ultrapassagem, colocando uma volta em cima da Minardi. Schumacher virou um 32,9, Rubinho virou um 32,8, Jason Button virou um 32,7. Felipe Massa virou um 34,8. Tem que tomar cuidado também, porque o Heidfeld fez a menor volta dele, Heidfeld, agora com um 32,3, tentando se aproximar do Felipe. Que você vai vendo aí na tela. Felipe Massa, que foi quinto colocado em Mônaco, está na 9ª posição. Este é Mark Webber, completando a volta. O Webber é o 7º colocado. 51 voltas completadas, daqui a pouquinho o Auto Esporte e depois o Esporte Espetacular. E no próximo domingo tem Stock Car. Mais uma etapa do Campeonato Brasileiro. Aí você vai ver o Mark Webber. Schumacher, Barrichello, Jason Button, Trulli, Alonso, Fisichella, Mark Webber e Montoya. São os 8 mais bem colocados. E daqui a pouco no Esporte Espetacular, o grande destaque é a seleção brasileira. Uma entrevista exclusiva com o Ronaldinho Gaúcho, concedida ao repórter Marcos Uchoa, na passagem da seleção brasileira por Barcelona nesta semana. E você vai ter ao vivo, direto de Teresópolis, as últimas notícias. O time brasileiro que se prepara para o grande jogo quarta-feira, Brasil e Argentina. Belo Horizonte vai receber a seleção brasileira e a torcida mineira vai fazer uma grande festa no Mineirão. O Massa apertou o pé um pouquinho, está virando o mesmo tempo do Montoya, mas na casa de 33. E o Heidfeld continua virando 32,5. Quer dizer, a diferença é 6,9. Então o Massa está tentando chegar na pontuação, mas a ameaça do Heidfeld vai ser forte daqui a pouquinho. A 8 voltas do final, como ele está 25 segundos atrás, nesse momento do Montoya. Mas esse que você está vendo não é o Felipe Massa, esse que você está vendo é o Fisichella, que é o 6º colocado. E ali aparece o Mark Webber, que é o 7º, tentando brigar pela 6ª posição. Eles estão virando mais ou menos no mesmo tempo. Está virando rápido o Fisichella. E 1,31,7 está virando muito rápido para a Sauber. O Giancarlo Fisichella. Esse que você está vendo aí. Então o Felipe, nesse momento, ele teria que alguém ter problema para ele poder marcar ponto. Na pista, no braço, no tempo já não dá mais. Já que nós temos 7 voltas para o final. 3 da tarde, Fausto Silva agitando do Domingão do Faustão. Às 4 vem o futebol, o Campeonato Brasileiro ao vivo para você. Às 6 volta o Fausto Silva. E depois vem o Fantástico. Todas as atrações da programação da Globo. Aí o Schumi. Quantas vitórias, né, João? São tantas que a gente perde até a conta. O Schumacher é um negócio impressionante. Imagine, com 75 vitórias e agora 60 poles, ele pode ir para 76 hoje e com as 60 poles, sendo que o Senna tem 65. É o último recorde a ser alcançado pelo Schumacher. Quando largou hoje na pole position, atingiu 60 pole positions, o recorde absoluto de Ayrton Senna com 65 pole positions. Vamos com a Renault? Vamos lá com o Alonso. Quando o Schumacher passar, serão 6 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. E aí vem o Schumacher para completar a volta. Já passou o Schumacher, aí vem o Rubinho. Schumacher virou um 32,234. Você viu o Rubinho, vai vendo o Jason Button, que tenta de todas as formas se aproximar do Rubinho. Barrichello virou um 32,0. Vamos ver o Jason Button, que está entrando na reta agora. Enroscado ali com o Baumgartner. Vira 1,31,9. Vira 1,31,9. Perdeu um certo tempinho ali, está mais rápido. Deu mostra de que tem condições de andar mais rápido que o Rubinho.
Mas são 6 voltas para o final. O Rubinho tem 8 segundos e 9 de vantagem. Tem como defender tranquilamente essa segunda posição se nada de errado acontecer. E o Schumacher vai caminhando para a vitória de número 76. Vitória que ele decidiu quando largou, quando segurou o Trulli na largada. E depois, o Sato foi, realmente, Reginaldo, ele foi peça-chave. Por quê? O Sato depois conseguiu voltar para a segunda posição, que tinha perdido para o Trulli. Ele deu uma escapada de pista, levou o Trulli com ele. Aí, por isso que o Kimi Raikkonen veio para a segunda posição. O Sato teria atacado mais o Schumacher ali, acompanhado mais de perto. Naquele momento, o Kimi determinou o ritmo e em 6 voltas o Schumacher abriu 17 segundos e ganhou a corrida. Na escapada do Sato, na terceira curva do circuito. As coisas ficaram fáceis para ele, na verdade, desde o sábado. O Schumacher não tinha sido o mais rápido da pista até o treino de qualificação. Nos treinos livres ele não era o mais rápido. Aí os principais rivais erraram, deixaram a pole position na mão dele com muita facilidade e na corrida aconteceu exatamente isso. Ele se defendeu do Trulli na largada e depois, graças à situação em que ficaram os carros que corriam atrás, com o Kimi Raikkonen na frente, ditando o ritmo, ele pôde abrir essa vantagem enorme. E aí o resto é com o Schumacher. Pista livre ainda? E ficou claro, né? Porque, pelo que o Sato mostrou na prova, é o Ross Braun falando com ele, ó. Falando com o Schumacher, bateu uma pau. Mas ficou claro que, pelo que o Sato mostrou na prova, queria tentar acompanhar o Schumacher. Ele não ia ter, não que o Schumacher não fosse ganhar a corrida, mas não ia ter toda essa vantagem de 17 segundos e 6 voltas. E aí, controlou a corrida. Olha lá o giro do motor. 16 mil. Vai bater lá perto de 19, quer ver? Agora. Para ali, próximo aos 18. Passou do 18 um pouquinho. Curtindo aí a habilidade de Rubens Barrichello conduzindo a Ferrari. Olha lá, posição 2, menos 19 para o Schumacher e mais 9 em relação ao Jason Button. Tem o rádio, mas a velha placa funciona ali. Falando em Rubinho, lembrando, vale a pena lembrar que hoje o hino nacional brasileiro foi tocado aqui em Nürburgring pela vitória de Attila Abreu, esse garoto de 17 anos de idade, que está na sua segunda temporada na Fórmula BMW, que se disputa na Alemanha. É um campeonato em que ele, obtendo essa vitória, ele passa a ser segundo, a 23 pontos atrás do líder, um dos alemães que correm com ele. Campeonato que já revelou, inclusive, o filho de Keck Rosberg, hoje na Fórmula 3. E de 20 provas do campeonato foram disputadas 6. Quer dizer, o Attila tem todas as chances de lutar pela liderança, ele que é piloto oficial da BMW. 17 anos de idade. Veio falar comigo depois da corrida, dando os parabéns pro Lima, você é alto, hein, rapaz? Já passou de 1,80 m, tem pinta de que vai crescer mais. Falei, ó, dá um jeito de parar de crescer, senão vai ter que trocar de categoria. Porque já tá difícil de entrar no carro. Pode ser um problema para ele. Tem 17 anos e está crescendo. 3 voltas para o final. Aí você vai vendo o Fisichella. Tem uma ótima 6ª posição. A Sauber vem de bons resultados. Felipe Massa foi 5º. Em Mônaco, o Fisichella está aqui na 6ª posição. Cristiano da Mata foi envolvido no acidente com o Ralf Schumacher e ficou logo na primeira curva. Ele e o Ralf saíram, estão fora da prova. Está com uma Sato motor, David Coulthard motor, Kimi Raikkonen motor, Ralf Schumacher e Cristiano da Mata se tocaram. Ali a careca do Peter Sauber, do dono da Sauber. Porque vai ter essa briga ainda do Massa e do Heidfeld. O Heidfeld já está 1,1 atrás do Massa, já chegou mesmo. Mas também aí não vale ponto nenhum, por enquanto brigando pelo nono, a não ser que quebre alguém na frente. Mas tem que sempre contar com essa possibilidade. E o Rubinho também está tendo que administrar a vantagem em relação ao Button, mas está apertado, está 5,5 agora. Está caindo agora, está caindo.
Mas quando o Schumacher passar, nós teremos 2 voltas para o final. O Panis abre espaço ali. O Panis tem apenas a 11ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Aí você vai vendo o Olivier Panis. Seria o Panis. Vai vendo ali agora o Alonso. Schumacher é o primeiro, o Barrichello é o segundo. 2 voltas para o final, porque o Schumacher já cruzou. Passou em 1:30.9. Barrichello é o segundo, Jenson Button é o terceiro, Trulli é o quarto, o Alonso é o quinto, Fisichella é o sexto, Mark Webber é o sétimo, Montoya é o oitavo. Barrichello passou agora, 1:32.1. Jenson Button fez 1:30.7. Tirou 1 segundo e 4 nessa. A diferença caiu para 4.1. 2 voltas para o final. Vai tentar se aproximar de todas as formas do Jenson Button. No pódio da última corrida em Mônaco, foi o contrário, né? Deu Button em segundo e Barrichello em terceiro. Agora é Rubinho em segundo e Button em terceiro. Lá o vencedor foi o Trulli, aqui vai caminhando para a vitória o Schumacher. 1 volta e meia para o final para o Schumacher. Aí o Fisichella ali. Ele passou ali o Trulli. Que tem o carro número 15 que está sob investigação. Pode ter sido excesso de velocidade nos boxes, como foi o caso do Pantano. O Pantano, aquele, foi punido com a obrigação de passar pelos boxes por excesso de velocidade nos boxes. Schumacher, quando cruzar, nós teremos 5.148 metros para o final. E vamos ver como é que passa o Barrichello de relação a Jenson Button, que quer brigar com ele pela segunda posição. Schumacher passou 1:30.845. Aí vem Schumacher para mais uma vitória. Depois de ter errado sozinho, ou problema nos freios, ou sem ficar na pista. Não completou o Grande Prêmio de Mônaco. A vitória foi do Trulli e ele vem para vencer de novo. Para a 6ª vitória em 7 corridas. Não mudou nada. Lá vem o Schumi. Rubinho passou 1:31.7. Jenson Button 1:31.1. Cômodos 3 segundos e meio de vantagem para o Rubinho. Numa última volta. É administrar legal. Para chegar em segundo. Para garantir o segundo lugar no pódio. Olha o Rubinho aí, o Jenson Button vem ali atrás. Ele fica vendo já o Rubinho, pode se animar. A diferença é de 3 segundos e meio. Quando eles completaram a penúltima volta. Felipe Massa se mantém ali à frente do Heidfeld. Segurando a 9ª posição. E Schumacher vem para a vitória. Vem para vencer de novo. Já começa a fazer festa o torcedor alemão. Bandeiras agitadas no circuito de Nürburgring. Aí vem o Schumi. Para vencer pela 76ª vez. Olha a torcida alemã. Vai pintar na reta o Schumacher. Ele vai passar devagarinho. Vai passar devagarinho para receber a bandeirada. Vai passar devagarinho para receber a bandeirada. Aí o Schumacher, bem devagar, bem devagar, bem devagar. Schumacher vence o Grande Prêmio da Europa na Alemanha. Vibra muito Schumacher. Vibra muito, Schumacher faz as pazes com a vitória. Como vibra, amigo. Super motivado Schumacher. Meu tempo de Mônaco serviu para super motivar o Schumacher. Aí vem Rubinho. Para a segunda posição, Rubens Barrichello, segundo no pódio. Jenson Button na terceira posição. Outra vez o Button no pódio. Outra vez a BAR no pódio. Schumacher em primeiro, Rubens Barrichello. Funcionou a tática do Rubinho. Só não deu para funcionar em relação ao Schumacher. 17.9 atrás chegou o Rubinho. Jenson Button em terceiro. Amigo, tem briga ainda aí no finalzinho, ó. Você tá vendo ali o Trulli para chegar na 4ª posição. Vai cruzar o Trulli. Ele estava ali com a Minardi. Minardi sempre retardatário. Trulli o 4º colocado. Alonso vai ser o 5º. O Fisichella o 6º, Mark Webber o 7º, Montoya o 8º. Felipe Massa garante a 9ª posição. Voltamos já com mais uma festa do Schumacher, mais uma festa da Ferrari. Schumacher de novo em primeiro, Barrichello no pódio em segundo, Jenson Button na terceira posição. 4º Trulli confirmados todos. 5º Alonso, 6º Fisichella, 7º Mark Webber, 8º Montoya.
Nono, Felipe Massa. 10º, Heidfeld. 11º, Panis. 12º, Klian. 13º, Pantano. 14º, Bruni. E 15º, Baumgartner. Continua vibrando o Schumacher. E o Rubinho Costa fica ali pertinho dele. Já já voltamos com a festa do pódio. Globo, a gente se vê por aqui. Amigos da Rede Globo, aí o momento em que Schumacher encosta seu carro ali no parque fechado, desce Rubinho também. Os dois se dão muito bem. Tive a oportunidade de ver isso pessoalmente. Um encontro depois do jantar em Mônaco, os dois. Muito carinho do Schumacher com o Rubinho, muita admiração do Rubinho com o Schumacher. Se dão realmente muito bem. As famílias se dão bem, as mulheres se dão bem. É uma parceria fechada na Ferrari. Só que tem um dono de vitória. Chama-se Michael Schumacher, tá aí. Essa fera, 76 vitórias. É absolutamente um fenômeno. E a gente dizia ontem que ele estava super motivado, Reginaldo. E ele queria porque queria vencer na casa dele. Para mim, o Schumacher já saiu de Mônaco depois de ter perdido aquela corrida lá em Mônaco. Nada pode mexer mais com o Schumacher do que uma derrota, e principalmente em Mônaco. Ele já saiu dali com a cabeça na corrida seguinte, principalmente em se tratando de Nürburgring. E quando ele chegou aqui, disse que avisou em tom ameaçador: Nürburgring não é Mônaco, e ponto final. Ali todo mundo já sabia que a corrida tinha dono. Olha aí, ó, a correria, porque tem invasão de público. O Jean Todt, aí não tem essa coisa de patrão, não. O Jean Todt querendo... nós estávamos com o quadro de classificação. Agora nós estamos ao vivo, já está mais calma a situação do Jean Todt. O Jean Todt queria um lugar ali e ninguém deixava, não. E tem uma invasão de público. E para o Rubinho, valeu muito também esse resultado, porque o Rubinho, na verdade, ele marcou pontos em todos. Aliás, só 3 pilotos marcaram pontos em todos: o Rubinho, o Trulli e o Button. E o Rubinho é a quarta vez que ele chega em segundo no ano. Tem também um terceiro, um quarto e um sexto. Então ele está aí nessa rendimento 100%, digamos assim, em termos de pontos nesse campeonato, assim como o Trulli, como o Button. E Schumacher tem 60 pontos no campeonato, o Rubinho 46, se distancia um pouquinho, abre um pouquinho do Button, que tem 38, e o Trulli 36 pontos. Foi a ordem que eles chegaram, né? Schumacher é o líder, ganhou a prova. O Rubinho é o segundo, foi o segundo. O Jenson Button é o terceiro no campeonato, foi o terceiro. O Trulli é o quarto no campeonato, foi o quarto na prova. Depois só mudou porque o Montoya perdeu a quinta posição, porque o Montoya foi para 24 pontos e o Alonso foi a 25. Então o Alonso agora é o quinto colocado e o Montoya é o sexto. E o Alonso também foi o quinto na prova e assume a quinta posição. Então o resultado da prova até o quinto lugar é exatamente a classificação do campeonato. Schumacher 60, Barrichello 46, Jenson Button 38, Trulli 36, Alonso 25. Depois veio o Montoya com 24 pontos. Aí, o público, imenso público, aqui no circuito de Nürburgring, já vão aparecer no pódio Schumacher, Rubinho e Jenson Button. Já nós vamos para a festa, a entrega dos prêmios, a festa do champanhe. A Fórmula 1 volta a se reunir daqui a 2 semanas na belíssima cidade de Montreal, ou Montreal, como eles falam lá, já que é a parte do Canadá onde se fala francês. E depois teremos de novo, final de semana seguinte, domingo e domingo. Dia 13 em Montreal e dia 20 em Indianápolis. Outra vez Schumacher no alto do pódio. E vamos ao hino alemão sendo tocado na Alemanha. Italiano.
Ferrari está de luto pela morte há 2 dias de Humberto Agnelli. A família Agnelli, proprietário do grupo, que também é dono da Ferrari. Veja ali o fogo preto. Como é chamada aquela fita preta no braço, em sinal de luto. Aí Schumacher sempre oferecendo à equipe, ao final da execução do hino nacional italiano. Humberto Agnelli, irmão do Gianni Agnelli, o avvocato, como ele era conhecido, o advogado, como ele era conhecido, e fundador do grupo. Há pouco mais de um ano morreu Gianni Agnelli, Humberto Agnelli assumiu e há 2 dias veio a morrer. Rubinho demonstrando felicidade no pódio ali. Aliás, ele prometeu pro filho, o Eduardo, filho pequenininho de 3 anos, Figuraça. e depois da corrida de Mônaco, papai, por que você estava sério no boxe, no pódio? Ele falou, não, nunca mais. Comentou isso com a gente, nunca mais ele ia ficar sério no pódio. Alguém conseguiu os finalmente do Rubinho, teve que ter o filho dele para conseguir. Mas fez uma bela corrida dentro daquilo que ele se propôs. É que do outro, no degrau acima tem o gênio, chamado Schumacher, que aí está. Muito bem, na sequência nós vamos ter o Auto Esporte, vem aí o esporte espetacular. Muito obrigado por seu carinho, por sua audiência, mais uma festa da Fórmula 1, mais uma grande vitória da Schumacher. Veja que eles não fizeram a festa da champanhe, respeitando o luto pela morte de Humberto Agnelli, apenas Jason Button estourou ali o champanhe. Daqui a 2 semanas estaremos todos no Canadá, trazendo para você mais uma vez as emoções da Fórmula 1.